Fala aí, galera, beleza? Então tá, galera, é o seguinte. Tô aqui para falar para vocês sobre o lançamento da moeda de R$ 200, da nota de R$ 200, que vai acontecer no final de agosto. Não tô aqui para falar dos memes, tá? A gente sabe que brasileiro adora fazer meme, faz piada com tudo, né? Coisa boa, coisa ruim e tal. E fizeram piada também com a nota de R$ 200, obviamente, né? Isso não ia deixar de acontecer. Mas não tô para falar dos memes. Tô para falar para vocês o porquê que o Banco Central brasileiro decidiu fazer isso e se não corre o risco de ter inflação, porque a gente sabe aquela velha máxima, que certeza que quando você era criança você já pensou, poxa, mas por que será que então, né, se o Banco Central, se o Brasil, ele pode imprimir dinheiro, por que ele não sai imprimindo para todo mundo, distribui inclusive para morador de rua tal, ficar todo mundo rico, beleza? Isso gera inflação. Será que não vai gerar inflação também dessa vez? Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal que eu te prometo que eu vou te manter sempre bem atualizado, tudo o que acontece no mundo e também no Brasil. Deixe seu like também que isso é bem importante, tá bom? Bom, galera, é o seguinte, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender que dinheiro nada mais é do que uma mercadoria. Só que é uma mercadoria que tem muito valor de troca. Então, quando você pega ali, sei lá, R$ 50, o que é aquilo? Quando você vai prestar um trabalho, prestar um serviço, por exemplo, eu estou dando uma aula, aí eu cobro R$ 100 de uma pessoa para dar aula. Chutando o número aqui, tá? R$ 100 aí de um colégio de uma pessoa para dar aula. Aquela pessoa, ela tem que me oferecer uma mercadoria em troca do meu serviço. Só que como ela não sabe se eu quero arroz, feijão, uma viagem, um carro, etc., o que ela faz? Ela me dá uma mercadoria, que é essa moeda, que eu consigo trocar por outras mercadorias. Ou seja, quando você paga alguém, nada mais é do que você está trocando dinheiro com outra pessoa. E como a gente sabe que mercadorias, elas estão sujeitas às leis da oferta e da procura, quando você tem muito daquela mercadoria, há uma tendência dela ficar cada vez mais barata, e quando você tem pouco daquela mercadoria, há uma tendência dela ficar cada vez mais cara. Lei da oferta e da procura, da oferta e da demanda. Por isso, existem alguns países, né, Venezuela, tal, essas coisas, que pega lá, né? Dia do trabalhador. Olha que beleza, agora o Nicolás Maduro vai duplicar o salário mínimo. Aê, que beleza. Galera, convenhamos, as pessoas vão ter mais dinheiro em mãos, consequentemente os produtos vão ficar ainda mais caros, gerando inflação, aumento dos preços. Não é isso que vai acontecer no Brasil no momento. Até porque, quando a gente fala da emissão de dinheiro, o Brasil já vem fazendo isso, tá? Por exemplo, a gente teve a emissão de dinheiro acima dos últimos meses, do histórico dos últimos meses, justamente por alguns fatores. Eu cito dois para vocês que são os grandes responsáveis, que é a questão do auxílio emergencial. A gente sabe que o banco, né, a Caixa, está tendo que dar muito dinheiro, e geralmente as pessoas sacam em espécie esse dinheiro, ou seja, taca com a nota ali mesmo. E também a questão da própria crise causada por essa doença contagiosa que a gente não pode falar aqui no YouTube. Isso faz com que principalmente as pessoas mais pobres queiram ficar com dinheiro em mãos, achando algum tipo de risco que pode acontecer com o banco, ou enfim, né, alguma coisa pode acontecer com o dinheiro, preferem guardar numa segurança maior que é o dinheiro em mãos. Então isso pode fazer com que faltem cédulas de dinheiro, percebe? Mas essa emissão a mais, com as notas de R$ 200, né, milhões aí vão ser emitidas até o final de agosto, não vai fazer com que tenha inflação necessariamente. Por quê? Porque geralmente o dinheiro que é injetado na economia, quando a gente fala imprimir dinheiro que vai gerar inflação, não é um dinheiro físico, pode ser um dinheiro mesmo digital, um dinheiro eletrônico. Como assim, professor? A gente pega, por exemplo, vocês estão vendo que o Brasil ele está rebaixando a sua taxa de juros, rebaixando a taxa Selic, que é uma taxa básica de juros entre bancos, geralmente. Isso vai fazer com que os bancos reduzam também as suas taxas, fazendo com que os empréstimos fiquem mais baratos. Ou seja, o banco está jogando mais crédito, mais dinheiro na economia. O Banco Central não está emitindo dinheiro, mas rebaixando a taxa de juros favorece a circulação de dinheiro, ou seja, está imprimindo dinheiro, está fazendo com que o dinheiro circule de maneira mais eficiente. Pessoal, mas isso não pode gerar um aumento da inflação? Não é um número tão significativo assim a ponto de afetar a dinâmica da economia. E mais, galera, a gente tem que pensar do ponto de vista que o Brasil... Imagina, a gente está reduzindo a taxa de juros, a gente está fazendo medidas de estímulo à economia e mesmo assim a inflação não cresce. O Brasil teve até meses de deflação no passado recente, ou seja, queda do preço das coisas. Por quê? Porque os produtos não estão ficando mais caros, porque as empresas não estão vendendo. A gente está no período de recessão, período de crise econômica. Então, mesmo injetando esse dinheiro, seja dinheiro digital, reduzindo a taxa de juros, injetando crédito no mercado, ou com essa nova nota de R$ 200, que vai ser um lobo-guará bonitinho, tá? Bem legal, bem interessante, isso não vai causar inflação, tá? Outros fatores no futuro isso pode fazer, porque não só o Brasil, mas o mundo, injetando crédito, trilhões de euros, trilhões de dólares,
vai gerando uma bolha econômica. Ou seja, empresas que não pegariam crédito, agora estão começando a pegar. Isso pode fazer com que num futuro, quando a economia se restabilizar, a gente tenha uma competitividade muito maior, fazendo o estouro da bolha. Enfim, mas isso é um problema pro futuro, não por conta da nota de R$ 200. Tudo bem, galera? Deu para entender? Se vocês curtiram o vídeo, então, deixa seu like, por favor, que isso é super importante. Não esquece de se inscrever no canal também para se manter sempre bem atualizado. E é isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau. Até mais.